Olá, meu nome é Alexandre. Eu irei falar sobre o capítulo 4 do livro de Wayne Morrison, no qual ele cita principalmente o autor Thomas Hobbes. O nome do capítulo é Thomas Hobbes e a origem da teoria imperativa do direito humano transformada em poder terreno. Então, o título em si não fica muito claro no começo da leitura, porém vai ficando mais claro ao decorrer do texto. Ele inicia esse capítulo falando sobre a questão dos dois mundos, o espiritual e o físico, no qual, no mundo medieval, a visão teológica, a concepção teológica, seria a concepção absoluta, aquela concepção de que os autores só poderiam observar e não discutir sobre ela, já que ela é considerada absoluta. Porém, em seguida, ele dá uma breve introdução, ele cita um poema, no qual não me recordo agora, e ele já cita Maquiavel, como Maquiavel falando da questão de Maquiavel ter tentado infringir a concepção teológica, pelo qual o Maquiavel ele rejeitou a teologia na obra dele, O Príncipe, e citou de maneira mais instrumental a questão de como deveria ser o poder de um príncipe na sociedade. Porém, essa abordagem de Maquiavel não foi bem vista na época, até que na época elisabetana, as pessoas ficaram chocadas com a obra O Príncipe, que até chamaram Maquiavel de demônio. Porém, o autor Thomas Hobbes ele se interessou, ele concordou com a questão do papel da força e da coerção na política, já que ele considerou uma coisa que seria necessária numa sociedade, porque sem ela entraria em colapso. Se todos os indivíduos tivessem todos os direitos naturais, como a liberdade, por exemplo, já que a liberdade ela se choca com a liberdade de outro indivíduo. E em seguida, o autor Wayne Morrison cita o nascimento de Thomas Hobbes, no qual ele cita como o nascimento do medo e do liberalismo filosófico, citando Thomas Hobbes como o precursor da teoria moderna, da teoria imperativa do direito. Pois bem, ele continua falando sobre a questão do poder inerente à religião natural comparado com o poder do conhecimento. Thomas Hobbes cita muito essa questão do poder do conhecimento em relação à lei natural, religião natural. Ele cita também muito a questão da visão da obra de Francis Bacon, que é um autor também no qual ele aborda um pouco, já que esse autor fez a distinção entre o conhecimento divino e os primeiros sentidos. Mas ademais eu vou pular um pouco mais para frente, porque esse trabalho é para ser feito em dupla, mas eu acabei tendo que fazer só e eu não vou adentrar muito aos outros capítulos, já que eu vou me ligar mais à questão da ideia do autor. Então, mais à frente ele já aborda mais a questão do cosmo, o cosmo sendo como a visão teológica, tá, gente? E ele inicia um subcapítulo falando sobre que ele muda a concepção sobre a fé, na qual a fé, na obra de Thomas Hobbes, a obra anterior, que era o Elementos da Lei do Cidadão, ela abordava a fé que desempenhava a função de autoridade da Igreja em determinar de que modo os impulsos da religião natural deveriam ser entendidos e institucionalizados na sociedade, enquanto já no Leviatã é o soberano que tem o poder de determinar a natureza da crença religiosa na sociedade. Esse soberano aqui eu já vou explicar mais à frente. Então, nesse subcapítulo também fica bem visível a questão de que ele mostra que a religião ela precisa do Estado, já que sem o Estado ela não tem como existir, pois se tiver só a religião e o indivíduo, ela vai ser tratada como algo particular, e esse particular não consegue depender dele mesmo. Então, o certo para o autor é a religião depender do Estado, das leis. O Wayne Morrison cita o fato do Thomas Hobbes ele aborda as crenças religiosas que eram antes intocadas. Então, assim como Maquiavel, ele também ele burlou essa parte da religião, ele conseguiu ultrapassar esse muro. Porém, ele era mais discreto do que o Maquiavel. Ele falava sobre alguns assuntos teológicos, porém ele demonstrava que Deus existe. Ele não chegou a afirmar na obra dele da questão de Deus não existir, por exemplo. E por fim, nesse capítulo, ele só afirma que ele não concorda com a questão do direito tradicional, do direito natural tradicional,
já que ele não concorda na questão de não existir um fim último e um bom supremo, que é citado nos livros de filosofia antigos. Pois bem, continuando, ele vai abordar mais sobre a obra de Leviatã, Thomas Hobbes, no qual ele já começa aqui mostrando as concepções dos homens, as diferenças e as igualdades. Ele cita o seguinte trecho: os homens são iguais às faculdades do corpo e mente, esperanças de obter o fim comum, mas existe a escassez. Então, o que ele quis dizer com isso? Os homens têm a mesma igualdade de pensamento e de vontades, porém, como eles têm um fim comum, essa questão de obter os mesmos desejos, existem os recursos, só que eles são escassos. E como eles são escassos, os homens entram em competição. Isso eu estou falando no direito natural, na lei natural. Eles entram em competição que pode ocasionar guerras. Então, para que ele não entre em guerra, o Thomas Hobbes ele fala aqui de algumas leis, que no caso tem a primeira, ele fala só de 3 leis: a primeira, a segunda e a terceira. Na primeira ele fala sobre procurar a paz e segui-la, que basicamente ela já está ligada à segunda lei natural, que ele fala da questão de o homem estar disposto a renunciar a alguns de seus direitos, para não entrar em colapso com outros homens. E por fim, a terceira lei natural fala sobre manter os acordos feitos, nessa parte que ele fala sobre os o contrato social. Só que ele já apresenta sobre essa questão do contrato social que ele não tem como se resguardar nele mesmo, já que com essas leis naturais não tem a garantia de que alguém vai obedecer elas. Por isso que no próximo capítulo ele já mostra a solução, na qual a solução para ele seria criar um soberano. Esse soberano, na visão de Hobbes, não precisa ser um homem só, pode ser tanto um homem como um grupo de homens, como um parlamento, do qual esse soberano ele seria a solução de acabar com os problemas da condição natural, já que os homens entrariam em guerra, na visão dele, se ficassem na condição natural, pois seriam os mesmos interesses e os homens são capazes de cometer algumas atrocidades a fim de obter essas necessidades e desejos. Porém, para impor esse soberano, a sociedade ela precisa abrir mão de alguns dos poderes e repassar esse homem, ou grupo de homens. E a relação entre o soberano e o súdito nessa parte também é estabelecida, na qual o soberano é o superior e os súditos têm o inferior e têm suas leis. O soberano tem algumas vantagens, né? Ele está meio que acima, ele é como se fosse um deus terrestre. Então, mais à frente, ele fala aqui sobre o capítulo Direito como autoridade do soberano reforçada pelo poder. Ele fala aqui sobre a questão da moral natural, não obedecer à lei. Então, dessa forma, o direito natural ele não pode se garantir no direito civil. Basicamente foi isso que ele disse. E ele cita aqui que Hobbes ele falou aqui 2 conceitos, de ordem e de conselho. Na qual a ordem seria você, por exemplo, alguém mandar o outro fazer algo, só que seria baseado em nada, só na vontade dele. Mandou porque mandou e por vontade dele e pronto. Já o conselho seria a mesma coisa de falar, faça aquilo, porém tem alguma razão, de algum benefício que seja para a própria pessoa que manda ou não. Não apenas mais algo além da vontade. O Thomas Hobbes aqui, então, ele introduz uma análise, que ela prefigura aquela mesma análise dos realistas norte-americanos do século XX. E essa análise tem 3 pontos, no qual o primeiro, as autoridades que são daquele estado, elas têm que definir a natureza empíricas da lei, ou seja, mesmo as leis escritas ou não, elas não podem deixar uma lei e deixar que seja interpretada de qualquer jeito. Aí tem a segunda parte que diferencia as leis distributivas das leis penais, na qual a primeira lei, essas distributivas, ela determina o direito dos súditos e a outras penalidades. E a terceira análise, ela fala sobre a metodologia da ordem no estado dever. Na terceira metodologia, ele cita o seguinte: a metodologia da ordem no estado deve obedecer certos preceitos, pois de outro modo iria contrariar a lei da natureza. E ele também fala sobre o que mantém o poder do soberano. E Hobbes ele oferece 2 respostas, que seria que depende do sistema funcionar de maneira uniforme
e ser bem sucedido, porque se a justiça funciona, o sistema funciona, para ele os indivíduos não iriam querer voltar para o estado de lei natural. E também depende da população compreender a base racional da existência do direito do soberano, que no caso deveria ser ensinada de forma diligente e verdadeira pelo Estado a sua população a aprender sobre essa questão da base racional. Pois é, e por fim, o N aponta que Hobbes foi apenas um ponto inicial da modernidade, já que em Leviatã teve uma grande diferença, a mudança daquela visão teológica de antes para uma visão fora do direito natural, uma visão onde teria um soberano, teria um Estado, uma sociedade. E o Hobbes, diferente de Maquiavel, como eu já citei, ele não pôde afirmar na obra dele que ele estaria sozinho no cosmos. No caso, ele não pôde afirmar que, por exemplo, de Deus não existir, devido a essa limitação. E a ideia central aqui desse texto que deixa, basicamente, é mais essa transição mesmo do mundo da concepção de Deus para um mundo terreno, no qual o poder que antes era de Deus é transferido a um poder terrestre, soberano citado por Hobbes.